Em um Brasil dominado por homens, onde mulheres não podiam escolher seu destino, uma jovem decidiu desafiar tudo. Ela não aceitou ordens, não esperou permissão. Maria Quitéria de Jesus lutou pela independência do Brasil, mas não da forma como a história costuma contar. Ela se disfarçou de homem, enganou oficiais, entrou para o exército e, quando foi descoberta, não foi punida, foi aceita. E não só isso, ela se tornou um dos maiores símbolos da luta pela independência. Uma mulher entre soldados, uma guerreira que escreveu seu nome na história. Se você gosta de histórias reais incríveis como essa, já deixa o like e me segue. Agora vem comigo conhecer a história de Maria Quitéria, a mulher que desafiou tudo. O Brasil de 1822 não era um país unificado. A independência proclamada por Dom Pedro I não foi aceita por todas as províncias. A Bahia, por exemplo, ainda estava sob domínio de tropas portuguesas. E a guerra era inevitável. O Brasil precisava de combatentes, precisava de soldados. Mas uma mulher não poderia jamais fazer parte do exército. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. Maria Quitéria era uma jovem comum do interior da Bahia. Mas quando seu pai proibiu que ela se alistasse, ela tomou uma decisão radical. Fugiu de casa, cortou os cabelos, vestiu roupas masculinas e entrou para o exército como se fosse um homem. Isso não era só coragem, era estratégia. O exército aceitava qualquer voluntário que pudesse segurar uma arma. Maria Quitéria sabia disso. Ela usou a única brecha possível para entrar na luta. E funcionou. Disfarçada de soldado Medeiros, ela se destacou rapidamente. Sua pontaria era excelente. Sua bravura era inquestionável. Mas logo a verdade viria à tona. Por meses, Maria Quitéria manteve seu disfarce. Ninguém suspeitava que o soldado Medeiros era, na verdade, uma mulher. Ela treinava, marchava e lutava ao lado dos homens, sem nunca levantar suspeitas. Até que algo mudou tudo. A revelação aconteceu por acaso. A irmã de Maria Quitéria, que estava preocupada com seu desaparecimento, contou ao pai sobre os boatos de um soldado que se parecia muito com ela. Ele, furioso, foi até o batalhão denunciar sua identidade. O comandante do batalhão ordenou que o soldado Medeiros se apresentasse. Diante da tropa reunida, ela foi confrontada. Sem saída, retirou o capacete e revelou sua verdadeira identidade. Pela primeira vez, todos viram que aquele bravo combatente era, na verdade, uma mulher. Naquela época, uma mulher no exército era impensável. Os soldados ficaram em choque. Muitos acreditavam que ela seria punida imediatamente, talvez até presa. Mas o comandante tomou uma decisão que mudaria sua vida. Os oficiais perceberam que Maria Quitéria não era apenas uma combatente qualquer. Ela era extremamente habilidosa no uso de armas, disciplinada e valente. Em vez de expulsá-la, decidiram que ela continuaria no exército. Isso nunca havia acontecido antes na história do Brasil. Ela não apenas foi aceita, foi promovida. Recebeu permissão oficial para usar um uniforme diferente e ganhou o comando de um pelotão. Agora, Maria Quitéria não lutaria apenas pela independência do Brasil, mas também pelo direito de estar ali. Maria Quitéria não era apenas mais um soldado. Ela rapidamente se destacou pela agilidade e estratégia. Seu uniforme único, uma saia sobre a farda militar, virou símbolo de sua presença no campo de batalha. E foi assim que os soldados começaram a chamá-la de Joana d'Arc brasileira. Mas Maria Quitéria não era apenas um símbolo, ela era ação. Na Batalha de Pituba, sua unidade foi cercada pelos portugueses. Muitos hesitaram, mas ela não. Pegou sua espingarda e disparou o primeiro tiro, liderando o contra-ataque. Ela avançou antes mesmo de receber ordens. Comandou uma carga contra os inimigos e conseguiu romper o cerco. Essa ação permitiu que suas tropas recuassem e reorganizassem a ofensiva, mudando o rumo da batalha. Mas ela não parou por aí. Durante a Batalha de Itapuã, quando as tropas brasileiras estavam prestes a serem derrotadas, foi Maria Quitéria quem liderou uma emboscada surpresa, atacando os portugueses pela retaguarda e forçando a retirada inimiga. Ela não era apenas valente, era inteligente. Ela sabia quando atacar, como organizar suas tropas e onde posicionar seus soldados para surpreender o inimigo. Maria Quitéria não apenas lutou, ela venceu. Foi peça-chave na expulsão definitiva dos portugueses da Bahia. Com cada batalha, cada ataque e cada emboscada, ela se tornava uma lenda viva. Quando a guerra acabou e a independência foi garantida, Maria Quitéria foi chamada ao Rio de Janeiro.
Dom Pedro I queria conhecê-la pessoalmente. Dom Pedro I concedeu a Maria Quitéria a medalha da Ordem Imperial do Cruzeiro. Isso a tornou a primeira mulher na história do Brasil a receber uma honraria militar. Ela havia provado que mulheres podiam lutar, que mulheres podiam liderar. Mas depois disso, a história começou a apagá-la. Ela lutou, ela venceu, ela foi condecorada pelo próprio Dom Pedro I com a Ordem Imperial do Cruzeiro, uma das mais altas honrarias do Brasil. Mas depois da guerra, Maria Quitéria foi esquecida. Sem privilégios, sem honrarias vitalícias, sem reconhecimento além de um pedaço de papel. Ela não ganhou terras, não recebeu pensão, não foi chamada para grandes eventos. Ela simplesmente desapareceu dos registros. A primeira mulher a servir no Exército Brasileiro terminou seus dias longe dos holofotes, de volta à vida simples na Bahia. Morreu sem ver seu nome escrito nos livros de história, sem saber que um dia seria reconhecida como a primeira militar do Brasil. O Brasil tem uma longa tradição de esquecer seus heróis. Durante mais de um século, a história de Maria Quitéria ficou enterrada. Diferente de outros militares que ganharam monumentos, ela não teve nem mesmo um túmulo grandioso para contar sua trajetória. Mas a história tem um jeito curioso de corrigir seus erros. No século XX, historiadores começaram a resgatar sua trajetória. Seu nome voltou a aparecer nos registros militares. Hoje, há estátuas, ruas e até batalhões com seu nome. Hoje, as mulheres fazem parte das Forças Armadas. Mas em 1822, isso era impensável. Maria Quitéria fez isso acontecer. Ela foi a primeira. Sem Maria Quitéria, talvez levasse mais um século para que mulheres pudessem usar um uniforme militar no Brasil. Ela abriu portas que pareciam trancadas para sempre. Ela foi esquecida em vida, mas nunca mais será apagada da história. Hoje, o Exército Brasileiro tem milhares de mulheres entre suas tropas. Cada uma delas é, de alguma forma, herdeira da coragem de Maria Quitéria. Sua história prova que as barreiras podem ser quebradas, que as regras podem ser desafiadas e que a coragem não tem gênero. Maria Quitéria lutou por um Brasil independente. Agora, cabe a nós garantir que seu nome nunca mais seja esquecido. Se você gostou dessa história, já sabe, deixa o like e me segue para mais histórias incríveis sobre ciência